pessoas que, quando cometem erros, não querem admitir e dizer a verdade. E quando são colocadas contra a parede, como dizem, tentam encontrar uma saída. E foi justamente esse o caso desta mulher. Ela está em conflito com o marido. O motivo? Ele descobriu que estava levando Gaia. E, para se vitimizar, a esposa diz que está com ansiedade e fica de cabeça para baixo na escada. O marido, indignado, fazia pouco caso. Disse que na hora dela fazer as coisas erradas, ela não pensou nas consequências e que agora não tinha mais jeito. Sobrou até para a mãe do homem, que acusou a mesma de estar cobertando os erros da nora. No final das contas, ele manda a mãe e a esposa irem embora de casa sem direito a nada. Mas, pelo jeito, elas não estavam dispostas a obedecê-lo. E a esposa ainda passa na cara dele. Ela diz que pelo menos o Ricardão gostava do que a mesma fazia. A discussão por causa de traição fica feio entre eles. E a mãe ameaça até de chamar a polícia. Mas ele quer que a mulher saia de casa, como dizem, com uma mão na frente e a outra atrás, sem nada. A pedido desse inscrito, Lápis e Caneta, que deu uma sugestão de vídeo dando a minha opinião sobre homens devem ter direitos. Então, no vídeo de hoje, eu vou expor minha opinião sobre será que os homens devem ter direitos ou se realmente eles têm direitos. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Hypem bem o vídeo para chegar no máximo de pessoas possíveis. Também deixa um valeu demais aqui para ajudar a me manter o canal. Eu deixei também um apoio-se para você contribuir com qualquer valor que já ajuda, beleza? Então, bora lá. Falar que homem deve ter direito soa estranho para algumas pessoas. Mas por que será? Desde quando questionar o sistema que trata homens e mulheres de forma diferente, virou um tabu. Direito é direito, direito à justiça, direito à proteção, direito à verdade. E isso que a gente está vivendo nos dias de hoje não parece soar que os homens têm direitos. Eu já fiz vídeo, como no caso de Gabriel, que a ex-namorada dele, que não aceitou o término do relacionamento, começou a falar que ele era ladrão. Aí surgiu um monte de homens que estavam numa van, possivelmente estavam em um trabalho, alguma coisa do tipo, e começaram a bater nele até, você sabe o que, levar ele de arrasta. Situações como falsa denúncia de acusação, que o homem fez isso e aquilo, e entra como Maria da Penha, que eu vou deixar também um link do vídeo, que não sei se vocês ficaram sabendo da questão da Ana Hickman e o ex-esposo dela, que é comprovado que o esposo dela não a agrediu. E mesmo assim, ele pode ser condenado a Lei Maria da Penha. Situações de famosos como Johnny Depp, que muitas vezes, essa tal ilusão que a gente tem assim, mas homem também tem direito. Cara, não sejamos hipócritas, cara. Não feche os olhos para situações isoladas. A gente tá vendo que cada vez mais esse tal direito que os homens têm, né, entre aspas assim, não parece ser real. Que não, por exemplo, menos de 10% dos casos registrados como crimes de gênero acabam sendo comprovadamente falsos. Mas, mesmo que essa porcentagem seja pequena, o impacto individual de uma acusação injusta é devastador. É que nem eu também já fiz um vídeo. Se vocês já assistiram o filme The Hunt, A Caça, vocês sabem que até uma falsa acusação vindo de uma criança de estupro, você sabe o quê? Acaba com a vida da pessoa, mesmo que comprovadamente, não tendo nenhuma prova, a pessoa é inocente. Esse tal direito que os homens têm não é respeitado, porque parece que hoje em dia, com essa tal onda de você sabe o que, ideologia, isso, aquilo, colocam todos os homens em uma só caixa, e se acontece alguma coisa com a mulher, que você sabe muito bem que existem homens maus, existem homens bons, mas esses homens maus que cometem algum tipo de crime, isso, aquilo, inevitavelmente, parece que todos são um potencial, você sabe o que? Todos são ruins. É que nem na questão, por exemplo, de relacionamentos. Se o homem vê que ele não tem direitos, né? Que a palavra da mulher pesa muito mais em uma situação de, por exemplo, medida protetiva. Que nem se, por exemplo, você está engatando um relacionamento, você leva a mulher para sua casa, isso, aquilo, se amanhã depois ela falar que você fez isso ou aquilo com ela e ela entrar com uma medida protetiva, você é obrigado a sair da sua própria casa e em muitos casos a mulher faz uma limpa das coisas que você tem na sua casa. Tudo aquilo que você conquistou é jogado pro ralo. Já que vocês gostam desse tipo de assunto, eu venho aqui falar de mais um golpe extremamente perigoso e homens ficam em alerta. O golpe funciona do seguinte modo. O homem conhece a mulher, seja no Tinder ou algum outro aplicativo de relacionamento,
sai com ela algumas vezes e ela ganha a confiança dele. Após ganhar a confiança dele, ela fala, inventa alguma desculpa, fala que tá com seu aluguel atrasado, ou que o proprietário pediu o apartamento que ela usa e que ela precisa passar uma temporada de uma semana, alguns dias, na casa desse novo affair. Chegando lá, eles passam dias em lua de mel. Mas aí ela vai na polícia, fala que foi agredida, usa da Lei Maria da Penha, ganha uma medida protetiva e o homem é obrigado a sair da sua própria casa. Até provar que a mulher é uma golpista, ela já fez a limpa na casa do rapaz. Manda esse vídeo pros homens que são emocionados demais. Também na questão da pensão socioafetiva. Se os homens tivessem esse tal direito, né, que muitas mulheres dizem que os homens têm direito, isso, aquilo, o homem que nem a discussão hoje em dia é assim, mas as mulheres querem ter o mesmo direito que os homens. A gente vê que na teoria é uma coisa, mas na prática é outra. Por exemplo, na pensão socioafetiva. Se você é um cara, por exemplo, se eu tô namorando com uma pessoa, a pessoa tem um filho, beleza, eu tô conhecendo a pessoa, namoro por alguns meses, só que amanhã depois eu decido terminar o relacionamento. Se essa mulher for uma mulher de mau caráter e ela entrar na justiça com uma pensão socioafetiva, e se eu tiver a sorte, né, da vida e o juiz decidir que eu tenho que pagar a pensão, ele encontrou que eu tenho vínculo, né, com a criança, porque você sabe muito bem que a maioria dessas mulheres que fazem isso, tem vídeos aí na internet, nas redes sociais, que elas ensinam, cara, isso que mais pega assim, cara, elas ensinam as outras mulheres a dar golpe. Ele disse que não vai dividir a moto comigo porque foi ele que pagou e ele usa para trabalhar. Tem direito? Como você morou junto, o regime de bens de vocês é o da comunhão parcial. E nesse regime, não importa se foi ele que pagou, se ele usa para trabalhar, porque se a moto foi comprada durante a união de vocês, em caso de separação, você tem direito a metade desse valor. Quando o padrasto criou o filho como se fosse dele, é possível pedir pensão? Sim, é possível o enteado pedir pensão para o padrasto. Quanto tempo morando com meu namorado para ter direito aos bens dele? Bom, essa é uma das perguntas mais comuns que aparece por aqui, tá? Doutor, estou noivo e vou casar em novembro. Qual o melhor regime de bens? Bom, aí depende. Se você tiver mais dinheiro que ele, casa na separação de bens. Agora, se ele tiver mais dinheiro que você, comunhão de bens com certeza. Universal de preferência. Se meu esposo se tornar pai socioafetivo, meu filho perde os direitos do genitor, pensão e herança? Não, não perde. Os dois vão ter obrigação em igual proporção com seu filho. Não tem uma hierarquia entre genitor biológico e socioafetivo. Que nem, por exemplo, assim, elas ensinam pra criança, chama ele de pai, tenha como fosse um vínculo de pai e filho, sabe? Aí isso é uma ferramenta que ela usa na hora da audiência, na hora do processo, que nem, por exemplo, fotos com a pessoa, fotos com o filho dela, mesmo que, tipo assim, você tirou 10 fotos só no mesmo dia, só que você posta em dias diferentes, ou até em situações que foi meses que você estava com a pessoa, ela pode usar isso como uma ferramenta para mostrar para o juiz que você tem um vínculo afetivo com a criança. E se essas tais leis dos homens fossem verdade, o homem indagaria, o homem questionaria se isso é correto. Porque mesmo eu não querendo ter nenhuma parte mais afetuosa com a criança, eu sou obrigado a pagar uma pensão, eu e também o pai biológico. Não é só a questão, tipo assim, a pensão socioafetiva é só com o pai, que não é o pai biológico da criança, não. É tanto o pai biológico quanto o não biológico. Aí esses tais direitos que todos veem que os homens têm, nessa questão, por exemplo, dos relacionamentos, não existem, cara. Porque se o homem tivesse um poder, se tivesse direito mesmo, não existiria tanto processos aí de falsa acusação, de medida protetiva, de pensão socioafetiva, que acontecem. A gente sabe que essa cultura que está evoluindo hoje em dia, que todo homem é opressor, tóxico, culpado, e etc., outros sinônimos, a figura masculina, que vai desde a escola, no trabalho, nas redes sociais, essa tal cultura de ódio contra os homens, que eu vou deixar um link aqui do vídeo que eu fiz explicando, que é irreal, né? A gente pensar assim que os homens têm direitos, né? Porque no papel é uma coisa, todo cidadão brasileiro tem direitos, dever, tem direito à vida, direito à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Mas a gente vê na prática que nessa questão, que nem eu faço vídeos que vocês pedem muito, e os vídeos que vocês mais pedem com temas é sobre relacionamentos, sobre casos que acontecem com os homens que são deixados de escanteio, que a mídia não dá mais ênfase, dá ênfase em outros casos que não são de suma importância. E também, né, tem aquela questão que são casos isolados, né, o caso 10 mil na semana, mas é um caso isolado, que vai desde a cultura, que também tem um viés político, tem um viés ideológico, que você sabe muito bem o que é. E, infelizmente, os homens, a gente entra num campo de batalha sem ferramentas. Porque a gente sabe que se, por exemplo, amanhã ou depois
alguém acusar você falsamente, até se comprovado que você é inocente, isso, aquilo, o estrago já foi feito, cara. A lambança já foi feita. A gente vê casos, que nem casos, por exemplo, do Neymar. Se o Neymar não tivesse mostrado aqueles vídeos, aquelas mensagens que ele teve com a Nadila, o que seria do Neymar? A carreira dele, né? O futebol dele não se discute, mas a vida extra-campo dele, todo mundo mete pau na vida dele. Mas, por exemplo, esse caso da Nadila que aconteceu. Se ele não tivesse postado, se ele não tivesse mostrado, cara, a carreira dele, todo mundo ia esquecer o que ele fez no campo. A carreira dele ia ser manchada por essa acusação, né? Porque foi comprovadamente que era falsa. E vocês repararam que quando aconteceu isso no caso dele, todo mundo começou a criticar que ele era isso. Aí começaram a falar, não, porque ele saía na noite, isso e aquilo, é coisa de homem, isso e aquilo. Aí, quando foi comprovado que ele é inocente, cadê as mesmas pessoas que criticaram ele? Que denegriram a imagem dele? Cadê? Poucas se retrataram. Reparem bem, poucas se retrataram. Também o caso do Johnny Depp, que todo mundo ficou a favor da Amber. Mano, inúmeros casos de famosos aí, de famosos que têm dinheiro, que têm condições, que, né, tem uma assessoria por detrás, tem advogados, e mesmo assim, os tais direitos que eles deveriam ter, por exemplo, por ser cidadão brasileiro, não são exercidos. A balança sempre vai pesar por um lado. Cara, eu vou contar uma história pra vocês que aconteceu de verdade mesmo, que aconteceu com um conhecido meu, bem próximo, que foi tipo assim, nessa questão do direito do homem, que o homem deve ter direito àquilo. Esse conhecido meu, que é um homem, ele tava namorando com uma pessoa, isso, aquilo, aí depois os dois terminaram, né, isso, aquilo, aí ela acusou ele, que ele tinha feito coisa com ela, que você sabe muito bem, começa com E, termina com O, e tal. Aí todo mundo começou a cair em cima dele, começou a isolar ele, e ele entrou na justiça, né, ele consultou o advogado, ele mostrou as conversas, ele mostrou que ela consentiu, sabe, ela consentiu com o ato, e foi comprovado que ele era inocente, isso e aquilo, e a vida dela, normal, ficou normal, ela até engatou outro relacionamento, e vai isso e aquilo. E o que aconteceu com a vida dele, mano? Vocês imaginam como ficou a cabeça do cara, sabe? Porque acusações, esse tal direito que todos devem ter, é só na primeira página. A partir do momento que você vira a página, infelizmente, a gente sabe muito bem que acontecem, e são casos, né, entre aspas, isolados, que parece que virou um ciclo, sabe? Parece que tá virando normal, tipo, a pessoa acusa a outra de algo gravíssimo, a pessoa entra com direitos que ela exige que tem que ser exercidos, tem que ter a justiça, mas a gente sabe muito bem que essa justiça, essa balança, sempre pende para um lado. Mas enfim, essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente da minha ou como a minha, deixa aqui nos comentários. E também deixa aqui nos comentários o próximo tema de vídeo que vocês querem que eu dê minha opinião, beleza? E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Até a próxima!